Unidos entraram no mercado de consumo. O maior investimento em habitação popular dos últimos tempos. A menor inflação dos últimos tempos. Hoje, no programa do PSDB, o povo pergunta e o presidente responde. Eu gostaria de perguntar para o presidente que o governo fala que todas as promessas de campanha estão sendo cumpridas. E por que o povo tem a nítida impressão de que nada está mudando, que continua a mesma coisa? Olha, eu não creio que o povo tenha a nítida impressão que continua a mesma coisa. Veja a inflação. Antigamente a inflação comia o salário, ninguém podia fazer uma prestação porque não sabia se tinha dinheiro para pagar, ninguém podia prever o que ia fazer no mês seguinte. Isso mudou, e isso é uma mudança importante, mas mais do que isso. Quando nós acabamos com a inflação e nós mantivemos a inflação sob controle como nós estamos mantendo, o que acontece? O que acontece é que o poder de compra, a capacidade que cada um dos brasileiros tem para consumir aumentou, porque não é deteriorado o salário no decorrer do tempo. E os resultados aí estão. Aumentou o número de geladeiras que se vende, aumentou a alimentação do brasileiro, aumentou a produção de televisões e a compra de televisões, até mesmo de automóveis aumentou bastante. Então não está a mesma coisa. Presidente Fernando Henrique, por que com a saúde tão deficitária, o povo tão empobrecido, tão doente, o senhor dedicou as verbas que a gente tinha no país para a saúde financeira dos bancos, e não para a saúde da população? Eu não dediquei uma parte importante das verbas do governo aos bancos, não. Essa matéria é complicada, é confusa, por culpa nossa mesmo que não explicamos bem, e agora muita gente explora e deixou confusa a matéria. Eu vou explicar um pouco melhor. Foi o seguinte, os bancos depositam sempre no Banco Central uma parte dos recursos de que eles dispõem. Nós utilizamos esses recursos que são dos bancos, que pertencem ao sistema financeiro, para emprestar dinheiro a alguns bancos mais sólidos, de modo que eles pudessem comprar os bancos quebrados. O banqueiro que quebrou, quebrou, não ganha um tostão. E mais ainda, eu assinei uma lei que faz com que os bens pessoais desses banqueiros quebrados fiquem indisponíveis, quer dizer, eles não podem vender. E se depois, mais tarde, eles tiverem responsabilidade, nós vamos tomar esses bens. Agora, se nós não fizéssemos isso, se não houvessem bancos sadios, aos quais nós emprestamos recursos do próprio sistema financeiro, emprestamos, não doamos não, cobramos juros, para que nós pudéssemos manter em funcionamento os bancos, o que acontece? Quem é que paga a conta? É o depositante. São 2.300.000 depositantes só dos bancos que nós atendemos. São 2 milhões de brasileiros, 2.300.000, que ficariam numa situação difícil. Pessoas, donas de casa, pequenas empresas, grandes empresas, os que não sabiam que o banco ia mal. Assim nós evitamos uma crise para o depositante, para o público e não para o banqueiro. Alguns países não fizeram isso, tiveram enormes dificuldades. A Venezuela, por exemplo, deixou quebrar um banco. Perdeu em seguida, pela crise que veio, um banco atrás do outro, 15% do seu produto interno bruto. Isso no Brasil corresponderia a 80 bilhões de reais. Outros países tiveram problemas também. O Chile, em 82, teve uma crise séria. O Japão até hoje não resolveu. Está lá uma confusão ao redor de 400 bilhões de reais. Portanto, o que o governo fez foi manter o sistema funcionando, evitando que houvesse uma recessão, uma crise, que aí sim gera desemprego, gera falta de energia na economia, e usamos o dinheiro dos próprios bancos e não do Tesouro para resolver essa questão. E a saúde, como fica? Nós, na verdade, temos uma situação difícil na saúde. Por isso eu estou lutando, para que o Congresso apoie a saúde e autorize mais recursos para a saúde. De qualquer maneira, houve uma melhoria na destinação de recursos para a saúde. Em 1992, eram menos de 10 bilhões de reais. Em 93, nós conseguimos colocar 10 bilhões e meio. Em 94, também se aumentou o recurso para a saúde para cerca de 14 bilhões. Em 95, mesma coisa, 14 bilhões e 300. Esse ano, se nós conseguirmos no Congresso um pouco mais, daremos mais. Agora, eu quero lembrar a você o seguinte, num dos meus dedos na campanha, que era da saúde, eu prometi que daria R$80 por brasileiro para a saúde. Isso até o fim do governo. Nós já estamos dando agora R$94 por brasileiro para a saúde. Fizemos um grande esforço. Quando eu era ministro da Fazenda, nós gastávamos mais ou menos 380 milhões de reais por mês só para o atendimento do SUS. Agora, são 680 milhões. É um grande esforço.
Isso não resolve a questão da saúde, porque há outros problemas de administração, problemas muito complicados também de transferência de recursos para os estados e municípios, mas o governo federal está fazendo um esforço enorme para criar melhores condições na saúde. Gostaria de indagar do senhor presidente da República por que os recursos para a área de saúde estão tão parcos. Eu já mostrei, na pergunta que respondi anteriormente, que nós estamos aumentando a quantidade de recursos para a saúde. Mas a outra questão, nós temos que fazer com que o SUS funcione. Sabe o que é o SUS? É o Sistema Único de Saúde. O governo federal repassa os recursos para os estados e os municípios. E esses recursos são repassados, por sua vez, aos hospitais privados e aos hospitais públicos. Então é todo um sistema complicado. Precisa aumentar o controle da população local sobre a destinação desses recursos. Precisa aumentar a dedicação no uso desses recursos, a dedicação dos funcionários, dos médicos, no atendimento da população. É preciso mais rigor, mais fiscalização. Esse escândalo da Clínica Santa Genoveva, a questão de Caruaru. Agora, a fiscalização não é do governo federal, nem pode ser. Nós estamos em Brasília, não é por aí. É de todo mundo. É do governo estadual, do governo municipal, é dos próprios usuários. O Brasil tem que estar mais alerta para cobrar mais de todo mundo, cobrar mais de todos. Não pode pensar que se resolve só com dinheiro à saúde. É muito mais do que isso. Agora, ainda sobre a saúde, eu quero dizer o seguinte: nós temos feito muita coisa. Por que a mortalidade infantil está caindo, como está caindo, sobretudo nos municípios mais pobres, mais carentes? Está caindo porque nós temos hoje programas de nutrição, que são melhores, e porque nós temos lá o agente comunitário de saúde, que vai à casa da pessoa, verificar como é que está sendo o atendimento, verificar se a pessoa precisa ir para o hospital ou não, e porque nós temos médicos de família, que estão começando a ser implantados. Nós já temos hoje 40 mil agentes comunitários de saúde. Isso foi fruto, começou há pouco tempo e foi fruto de uma ação muito enérgica do governo e do Ministério da Saúde. É nesse conjunto de ações que nós vamos melhorar a saúde. Senhor presidente, o senhor quando viaja, principalmente mundo afora, como o senhor já tem viajado, o senhor já trouxe benefícios para o Brasil? Olha, quando eu tenho viajado, como você disse, pelo mundo afora, é para trazer benefícios para o Brasil. E já trouxe sim. Quantas fábricas novas estão vindo para o Brasil? Quanta tecnologia nova está vindo para o Brasil? Quanto empréstimo para fazer estradas, por exemplo, ainda agora, para fazer a BR-101, 116, que vai de São Paulo até o Rio Grande do Sul, que vem com dinheiro japonês, para melhorar o plantio aqui no Cerrado, no Planalto Central, que também vem com dinheiro japonês. Só do Japão, 4 bilhões de dólares. Então, vem muito recurso, muita tecnologia. É para isso que eu vou lá fora. E eles respeitam o Brasil. Eles sabem que agora o Brasil tem rumo, tem caminho, tem gente séria, não há corrupção. Tudo isso é muito importante e ajuda o Brasil. Presidente Fernando Henrique, eu queria saber a questão da reforma agrária, como é que vai ficar? A reforma agrária é uma prioridade do meu governo. Isso não são palavras. O ano passado nós assentamos 42 mil famílias. Você pode perguntar, é muito, é pouco? Tem que comparar. Nos anos anteriores, a média era 16 mil famílias. Este ano de 96, nós assentaremos 60 mil famílias. 42 mil mais 60 mil são 102 mil famílias até o fim desse ano. Estamos avançando nesse processo. Mudamos a legislação, mandamos para o Congresso algumas medidas para agilizar o processo de desapropriação quando for justo. Agora, o conflito nem sempre ajuda. Em geral, atrapalha, porque entra em choque, dificulta, faz violência e o Brasil não quer violência. O Brasil quer a solução da questão agrária com muita energia, com muita firmeza, mas dentro da ordem. E é o que nós vamos fazer. E mais ainda, não basta dar terra, é preciso dar condições de produção àqueles que já têm terra, o pequeno agricultor familiar, a propriedade pequena da família. Essa tem que ser apoiada. E nós temos um programa específico para dar recursos para essa gente. Então o governo está realmente levando muito a sério a questão da reforma agrária. Eu gostaria de saber do presidente por que o governo foi derrotado nas reformas. Olha, o governo não foi derrotado, não. Quando o Congresso, em alguns casos, votou para manter privilégios, quem foi derrotado foi o país, foi o Brasil, foram os brasileiros. O governo está lutando e vai continuar lutando. Eu devo dizer que o Congresso aprovou várias reformas. Na ordem econômica, aprovou todas as reformas que o governo pediu. Agora, na Previdência, aí sim, foram mantidos privilégios. Muita gente confundiu a opinião pública, o povo, dizendo que a reforma era contra o povo. Não, a reforma era para quebrar privilégios. Infelizmente, em alguns casos, nós não conseguimos ainda quebrar esses privilégios, mas eu vou continuar lutando.
Há novas votações na Câmara, isto vai para o Senado, e eu sou contra a existência de um pequeno grupo de brasileiros que tem muitas vantagens na aposentadoria, muitas vantagens de acumulação de salários. Está errado. Então eu acho que quando o Congresso derrota, pensa que está derrotando o governo, não está. Está derrotando o próprio povo. Presidente, eu gostaria de saber daquela nossa promessa de campanha. Aquelas 5 soluções que o senhor não resolveu até agora. Olha, você está enganado. Eu estou resolvendo cada um dos 5 dedos. É um processo. São problemas complicados, mas eu vou te dar uns exemplos como é que eu estou resolvendo. Pega um dos dedos, educação. O que nós já fizemos pela educação? Aumentamos o número de dias que a criança recebe merenda na escola. São 180 dias agora. Nas comunidades mais pobres, são 2 refeições por dia. 34 milhões de crianças recebem alimentação na escola. Livros, o ano passado foram distribuídos 56 milhões de exemplares. Esse ano, 110 milhões. E receberam até o mês de março, quer dizer, no começo do ano letivo, como é necessário. Pusemos 40 mil antenas de televisão e aparelhos de televisão para treinar professores na TV escola. Mandamos para o Congresso, e a Câmara já aprovou, uma medida na Constituição, uma emenda constitucional, para ter um salário de mais ou menos R$300, pelo menos, em média, para o professor primário, porque lá no Nordeste, lá no Norte, ganham menos, às vezes, até do que o próprio salário mínimo. Então, nós estamos tomando medidas muito concretas da educação. Quer ver na saúde? Eu vou repetir o que disse em algumas ocasiões. A taxa de mortalidade infantil caiu muito fortemente nos municípios mais pobres por causa da ação do agente comunitário de saúde, do médico familiar. Já temos lá 40 mil agentes comunitários de saúde. Estamos fazendo, como é normal, as campanhas sanitárias de vacinação. Estamos aumentando a responsabilidade dos municípios e dos estados do chamado SUS, Sistema Único de Saúde, que precisa de transferir recursos, como nós estamos fazendo, do governo central para os estados e municípios. E tudo isso sem corrupção. O governo aqui não tem uma crítica nesse sentido que tenha sido feita por quem quer que seja. Acabou aquela malandragem de escritórios técnicos para intermediar a verba do prefeito, para obter aqui facilidades ou pedir apoio político para receber recursos na educação, na saúde, na assistência social, nada disso. Na agricultura, que o presidente Itamar começou a consertar, a taxa de juros, que era altíssima, nós baixamos e vamos baixar ainda mais esse ano para o agricultor. Criamos agora um programa especial para a agricultura familiar. Fizemos com que os agricultores, não os grandes, mas os que tinham dívida de até R$200 mil, pudessem espaçar a sua dívida. Isso chama-se securitização. E isso vai permitir um plantio maior. Você está vendo? Eu não tenho nada a temer nos dedos. Os dedos foram muito bem colocados e nós vamos em frente. E no fim do governo, vai me cobrar lá no fim. Agora é cedo, estamos começando. Todos os dedos que nós apontamos, todos os problemas, eu não vou dizer que sejam resolvidos, porque a educação leva gerações para resolver, mas estão encaminhados e bem encaminhados. Presidente, e o emprego? Como é que está o emprego aqui no Brasil? Esse problema é muito grave, o do emprego é muito grave. No mundo todo. Eu não vou negar que aqui também seja, embora o ano passado a estatística tivesse mostrado que nós diminuímos o nível de desemprego. Mas agora, esse ano, sobretudo em São Paulo, na área industrial, houve um aumento do desemprego. Como é que se resolve isso? 2 linhas de solução. Primeiro, mais investimento, é o que nós estamos fazendo. Está começando a haver uma retomada da economia, a partir de abril isso é nítido, isso vai gerar mais empregos. Segundo lugar, nós temos que ter programas específicos de capacitação da mão de obra, treinar as pessoas para outros empregos diferentes daqueles que elas faziam antes e gerar empregos novos na microempresa, aumentar a renda, às vezes até individual, através de novas formas de trabalho que não são propriamente de emprego na empresa, mas isso tudo nós devíamos fazer com mais afinco. O Ministério do Trabalho está fazendo, nós estamos também em acordo com os estados, em convênios, dando treinamento, mas eu confesso que nós precisamos fazer muito mais para resolver o problema de emprego. E, sobretudo, mais confiança, mais investimento, porque sem expansão da economia, sem o real sustentando tudo isso, aí sim haveria um problema seríssimo de desemprego. Com o real, dá para encaminhar a solução para o emprego. Eu gostaria de saber, presidente Fernando Henrique, por que o salário mínimo teve um aumento só de R$12? É muito pouco R$12. Agora, por que foram R$12? Porque quem é que ganha salário mínimo hoje no Brasil? São só 6% dos trabalhadores brasileiros. A maioria dos quais está nas prefeituras e em alguns estados. Prefeituras pobres, que se nós aumentarmos o salário mínimo, elas não aguentam, elas não têm como pagar o salário mínimo. Sobretudo as do Nordeste, muitas delas já hoje não conseguem pagar o salário mínimo. Agora,
É melhor aumentar o poder de compra de todos os assalariados, e houve um aumento de 20% em termos reais do salário de todo mundo, do que fazer um aumento de mais de 12% e criar inflação. Porque as prefeituras quebram, porque há o déficit, porque a taxa de juros tem que subir, então foi isso. Eu prometi, durante a campanha, que eu dobraria o salário mínimo. Naquela época era de R$70. Hoje está em 112. Quando eu sair do governo, você pode ter certeza, vai ser muito mais do que os 140 que eu prometi. Eu gostaria de perguntar ao excelentíssimo senhor presidente se realmente a situação atual do país está boa. Eu vi outro dia uma estatística que me deixou muito contente. É que nas grandes cidades, 5 ou 6 grandes cidades do Brasil, 5 milhões de pessoas deixaram de ficar abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, com o Plano Real, elas puderam melhorar de vida. Também há um outro dado que mostra que, proporcionalmente, depois do Plano Real, pela primeira vez, depois de muito tempo, proporcionalmente, os ricos ficaram um pouquinho menos ricos e os pobres um pouquinho menos pobres. É pouco, vamos lutar mais, mas nós vamos melhorar, estamos melhorando. Presidente, por que é tão difícil um assalariado adquirir uma casa própria? A senhora tem razão. Até há pouco era muito difícil obter recursos para a casa própria, sobretudo para o assalariado de renda mais baixa. Por quê? Porque a Caixa Econômica fazia grandes empréstimos para grandes construtoras e as firmas quebravam, não pagavam. A Caixa estava praticamente em bancarrota, estava quebrada. Agora não. Agora nós temos programas específicos para o assalariado, para a pessoa de baixa renda, e ela mesma vai lá à Caixa, sem burocracia, pega o recurso e faz um mutirão, compra uma casa, faz uma reforma. Há muitos programas desse tipo. Além disso, os municípios estão recebendo recursos do governo federal. Então, os municípios fazem também, para outros setores da população, construções de casa própria. De modo que daqui para frente, tudo isso vai ser mais fácil de ser obtido e custou para botar em ordem o Brasil. Mas nós estamos pondo em ordem e daqui para frente eu espero e tenho certeza mesmo que o assalariado poderá comprar sua casa própria. Como é que fica a situação desse pessoal que menos favorecido? Olha, se houve um governo que privilegiou os pobres, foi o meu governo. A melhor, para ser franco, a partir do governo anterior, de Itamar Franco, quando nós temos o Plano Real, pela primeira vez na nossa história, o pobre sentiu um certo gostinho por poder consumir um pouco mais. Foi a primeira vez que eu vi banco quebrar. A primeira vez que eu vi que o banco que antes ganhava 15% do produto interno bruto, passou a ganhar 8%. Ele encolheu, por isso está com dificuldades. E em benefício de quem? Quem é que nessa distribuição de renda teve um pouco de melhoria? O mais pobre, o trabalhador. 7 a 8 bilhões de reais foram redistribuídos para os mais pobres. Então, só quem faz demagogia que imagina que esse governo olha para o rico. Não, não. Ele olha para a moeda, e olhando para a moeda forte, ele olha para o mais pobre. Porque o mais pobre é que tem o seu salário liquidado pela inflação. A turma que reclama, muitas vezes, reclama que quer a volta à inflação. Porque os ricos ganhavam com a inflação. Os banqueiros, os especuladores ganhavam com a inflação. O trabalhador, não. Agora, no meu governo, eu estou olhando para o trabalhador, para o mais pobre, para a classe média. E esse real, onde é que vai dar isso aí? Como é que vai ficar depois, hein? O real é o começo, mas é necessário. É o começo da estabilização para permitir o crescimento da economia, para permitir mais bem-estar para cada um, para permitir a melhoria da educação e da saúde. Agora, daqui para frente, nós estamos há 2 anos com o real. Diziam na eleição que o real era eleitoreiro, era para eu ganhar a eleição. Não, era para o Brasil melhorar, é para o Brasil ter confiança nele mesmo. Então agora que já se viu que o real veio para ficar, nós podemos ter os planos de crescimento da economia. E vamos crescer. Já estamos crescendo. Até o fim do ano cresceremos mais. Então os brasileiros vão ter condições de vida melhores. É por isso que eu disse que o real era só o começo, que o bom mesmo é o que vem depois. Foram retomados os programas de habitação popular. O saneamento básico chegou a 69% das residências. A taxa de mortalidade infantil diminuiu. A taxa de analfabetismo caiu 9%. Segundo a ONU, a qualidade de vida no Brasil melhorou. O PSDB é um partido novo, tem apenas 7 anos, mas com muita história de sucessos para contar e de realizações para contabilizar. Ninguém melhor do que você sabe disso. Foi o governo do PSDB que deu um basta na inflação, que estabilizou a economia, que aumentou o poder de compra do nosso povo, que fez com que o brasileiro passasse a comer mais e melhor. É claro que existem problemas, mas que o Brasil melhorou, para uns mais, para outros menos, ninguém de sã consciência pode negar.
Essa que é a verdade. É esse jeito, é esse modelo sério e transparente de governar que o PSDB quer levar como a sua principal proposta, como a sua maior bandeira a todos os municípios brasileiros.